Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo devocional aqui da nossa Lagoinha Consolidação. Eu sou o pastor Samuel, sou o novo líder aqui do ministério e estaremos juntos nesses próximos minutos meditando na palavra de Deus e sendo edificado pelas Escrituras Sagradas. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um texto que está lá em Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Paulo escreve à igreja que se reúne em Roma e ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Roma com o intuito de falar sobre a doutrina da salvação, explicar um pouquinho melhor aos romanos a questão da salvação. Paulo, ele não teve o privilégio de ter visitado esses irmãos ainda, então ele expõe o seu evangelho. E nós podemos dividir a carta de Paulo em dois momentos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo, ele expõe de fato o evangelho, ele explica a obra salvífica de Cristo de uma forma tão brilhante, é um dos mais brilhantes tratados teológicos talvez da história, essa carta de Paulo. E do capítulo 1 até o capítulo 11, então, é essa exposição do evangelho. E do capítulo 12, então, Paulo ele vai para uma parte mais prática. Do 12 em diante, ele começa falando sobre apresentar o vosso corpo como culto racional, enfim, como sacrifício vivo, não vos conformeis com esse século. Ele traz algumas orientações aos irmãos sobre como a forma de viver em unidade, em comunidade, mas enfim. E o texto que nós lemos, o versículo 36, ele é o último versículo do capítulo 11, ou seja, o último versículo de toda a exposição de Paulo acerca do Evangelho. Então, depois de Paulo explicar a salvação, ele conclui com essa maravilhosa doxologia, declarando que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, a salvação, a obra que Cristo realiza naquela cruz para me salvar e te salvar, ela vem dele. O texto fala assim, porque dele, ou seja, Deus é o idealizador da nossa salvação. Antes, lá na eternidade, Deus já tinha planejado nos salvar. Nós vemos que a Bíblia começa com Deus criou. Nós vemos que a Bíblia fala que Deus falou. No início Deus cria, Deus fala, ou seja, a iniciativa sempre é divina, a iniciativa sempre é de Deus. Então Deus é quem dá o primeiro passo em nossa direção. E assim também com a salvação. Ele planeja a nossa salvação, Ele é o idealizador da nossa salvação. E o texto diz assim, e por meio dele, ou seja, Ele não é só o idealizador, mas também o executor. Ele executa a salvação enviando o seu Filho Jesus, o próprio Deus se fazendo carne, habitando entre nós, morando em nosso meio e morrendo por nós, levando os nossos pecados. Então o próprio Deus também, ele idealiza, mas também executa. Ele desvia sua ira de nós para Ele mesmo e morre numa cruz para que você e eu pudéssemos ter vida e para que você e eu pudéssemos ser justificados diante dEle, aceitos diante de Deus e mais uma vez ter um relacionamento com Ele. Então, a nossa salvação foi idealizada por Deus, executada por Deus, mas também ela foi feita para Ele, porque o texto nos diz que para Ele são todas as coisas, ou seja, a salvação é para a glória de Deus. Deus não realizou e executou a salvação pensando apenas em nós. Nós não somos o centro disso tudo, mas é Ele próprio. O motivo é a glória dEle, que o nome dEle seja glorificado. É claro que Deus nos ama e que Ele se entregou por nós, mas o motivo da salvação é para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele seja exaltado, porque Ele idealizou, executou e tudo isso para a honra e para a glória dEle. Que entendendo isso, que Deus, na sua misericórdia, nos salva, executa e planeja a nossa salvação. Que nós possamos entender, então, que temos que viver para a honra e para a glória dEle também. Se somos salvos para a glória do Senhor, que nós possamos viver para a glória do Senhor todos os dias. Como Paulo fala aos Coríntios, quer comais, quer bebais, fazei tudo, absolutamente tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.